Você perdeu algo esta noite sem saber, e no momento do despertar, a possibilidade de reivindicá-lo está silenciosamente oculta em seu interior, esperando que você se lembre de quem realmente é e qual poder existe nos primeiros segundos entre o sono e a vigília. Aquelas 3 horas que Joseph Murphy descreveu como o portal oculto para a cura, não como um intervalo de tempo em um relógio, mas como um estado da mente, no qual a verdade pode penetrar sem resistência, e a camada mais profunda de sua consciência, aquele subconsciente que nunca dorme e nunca julga, está pronto para aceitar o primeiro pensamento do dia como um comando divino e transformá-lo em carne, em células, em realidade, pois o que você pensa nesse momento se torna e o que você sente se manifesta, não por esforço, mas por uma entrega silenciosa a uma ordem que sempre atuou em você, invisível, incansável, fiel. Você abre os olhos e por uma fração de segundo você não é ninguém, não carrega nenhum nome, nenhuma história, nenhuma ferida. Você é pura possibilidade, um vaso vazio no qual o primeiro pensamento pode fluir como óleo dourado. E esse pensamento, se for claro, se for puro, se for impregnado pelo sentimento de certeza, torna-se a semente que cai no solo mais fértil de seu ser, naquele subconsciente que Murphy descreveu como a matriz de toda forma, como a inteligência invisível que controla cada respiração, renova cada célula, mantém cada função de seu corpo, sem que você precise pedir, e essa inteligência, essa força silenciosa, espera apenas uma coisa: a instrução que você lhe dá, não apenas por palavras, mas pela convicção que está por trás das palavras, pela imagem que você mantém em seu interior, pela emoção que torna essa imagem viva. Nesse instante do despertar, quando a defesa racional ainda não está completamente erguida, quando as muralhas da dúvida ainda são permeáveis, reside o segredo que Murphy ensinou por toda a vida. O segredo que não é uma técnica, mas uma compreensão, uma lembrança de uma verdade que você esqueceu. A verdade de que seu corpo não existe separado de sua mente, que toda doença, toda desarmonia, toda perturbação é apenas a expressão externa de um padrão interno, um padrão gravado no subconsciente por pensamentos repetidos, por crenças aceitas, por medos inconscientes, e que esse padrão, por mais profundo que esteja entalhado, pode ser mudado, não por luta, não por força de vontade, mas pelo plantio silencioso de uma nova imagem, uma nova verdade, que o subconsciente, em sua infinita fidelidade, recebe como comando e imediatamente começa a torná-la visível em sua realidade. Você precisa entender que o subconsciente não distingue entre o que você imagina e o que você vivencia. Ele não conhece passado nem futuro. Ele vive em um eterno agora, no qual tudo o que você aceita como verdadeiro se torna a base de sua experiência. E se nesse momento do despertar, quando o limiar entre os mundos ainda é permeável, você cria uma imagem de saúde, de vitalidade, de harmonia perfeita em si mesmo. E se você sente essa imagem não como um desejo, mas como um fato, como algo que já é, então o subconsciente começa a realinhar todas as forças de seu ser, mobiliza energias que a mente consciente não conhece, reorganiza funções celulares, altera processos químicos, traz seu corpo em conformidade com a imagem que você lhe deu. E esse processo, como Murphy descreveu, pode acontecer tão rápido que parece um milagre, mas não é um milagre, é lei, é a resposta natural de uma força inteligente. Há uma instrução clara.
As 3 horas de que Murphy falou não são 3 horas em um relógio, mas o tempo que a consciência precisa para passar de um estado de dúvida para um estado de certeza, o tempo necessário para que a semente plantada no momento do despertar rompa as camadas de medo, de crenças antigas, de reações condicionadas e atinja a superfície de sua vida. E esse tempo pode ser mais curto ou mais longo, dependendo de quão pura é sua convicção, de quão livre de resistência é sua mente, de quão disposto você está a soltar a imagem antiga e se entregar à nova. Pois a cura, como Murphy ensinou, não é uma luta, mas um retorno à ordem original, um reavivamento da lembrança de que a saúde é seu estado natural, que a harmonia é a linguagem de seu ser, que a perfeição não é algo que você precisa conquistar, mas algo que você já é, oculto sob as camadas de crenças falsas. Quando você desperta pela manhã, e antes que o primeiro pensamento do dia se encaixe nos padrões antigos, antes que você comece a pensar nos problemas, nas dores, nas preocupações, antes que você se identifique novamente com a história que contou ontem, nesse momento precioso, você tem o poder de recriar tudo. Você tem a possibilidade de plantar uma semente diferente, uma semente da verdade, uma semente da cura. E essa semente, se nutrida com a emoção da gratidão, com o sentimento de que já aconteceu, começa imediatamente a crescer, não em algum lugar fora de você, mas nas profundezas de seu subconsciente, onde toda criação começa, onde toda mudança tem sua origem, onde a inteligência invisível, que controla sua batida cardíaca e cura suas feridas, espera por sua instrução. Murphy ensinou que o subconsciente não conhece negação. Ele não reage ao que você não quer, mas ao que você afirma. E por isso, a luta contra a doença em si é um ato que confirma a doença, que lhe dá atenção, que lhe concede energia, enquanto a verdadeira cura consiste em se afastar da doença e se voltar para a saúde. Não como algo futuro, mas como realidade presente, como verdade interna que só espera se manifestar. E se você fizer isso, se deslocar sua atenção da perturbação para a harmonia, do medo para a certeza, do problema para a solução, então o subconsciente começa a criar a solução, começa a restaurar a harmonia, começa a trazer o corpo em conformidade com a nova imagem que você lhe deu. Nesse momento em que você flutua entre o sono e a vigília, você está mais próximo daquele estado que Murphy descreveu como o estado hipnagógico, aquele estado em que as imagens que surgem em sua mente têm um poder criativo imediato, em que a fronteira entre pensamento e realidade é tão fina que quase não existe. E se nesse estado você cria uma imagem de saúde, uma imagem tão viva, tão real, tão sentida, que seu corpo reage como se já tivesse acontecido, então você entendeu o segredo que Murphy compartilhou por toda a vida. O segredo de que a cura não vem de fora, não de uma pílula, não de um médico, não de um método, mas de dentro, da profundidade de sua própria consciência, da fonte que criou tudo o que você é e que tem o poder de recriar tudo o que você quer ser. As células de seu corpo não são burras, não são mortas, são unidades vivas de inteligência. Cada uma delas carrega o blueprint da perfeição em si, cada uma delas sabe como funcionar, como se renovar, como curar, e elas fazem isso a cada momento, sem que você perceba. E se algo nesse processo é perturbado, não é porque as células perderam sua sabedoria, mas porque elas receberam uma instrução diferente, uma instrução que vem do subconsciente, uma instrução baseada em uma crença falsa, em um medo, em uma imagem de imperfeição, e essa instrução, por mais enraizada que esteja, pode ser mudada, não por violência, mas pelo plantio silencioso de uma nova verdade, uma verdade que o subconsciente aceita e transmite a cada célula.
E esse processo, como Murphy ensinou, pode acontecer tão rápido que o mundo exterior o chama de milagre, mas é apenas a resposta natural da vida a um pensamento claro. Você não precisa lutar, não precisa tentar, não precisa esperar. Você precisa apenas saber, precisa apenas sentir, precisa apenas aceitar que a cura já está em você, que a saúde é seu estado natural, que a perfeição não é algo que você precisa merecer, mas algo que você já possui, oculto sob as camadas de crenças que adotou do mundo, das experiências que teve, das palavras que os outros lhe disseram. E nesse momento do despertar, quando o mundo ainda está silencioso, quando os pensamentos ainda não começaram a correr, quando o subconsciente ainda está aberto como um campo recém-arado, você tem a oportunidade de plantar uma nova semente, uma semente que não vem do medo, mas do amor, não da falta, mas da abundância, não do desejo, mas da certeza. Murphy disse que toda ideia que você mantém com fé é uma forma espiritual que o subconsciente preenche com substância vital, e que esse processo não é metafórico, mas real, não simbólico, mas factual, pois a fé é a forma que precede toda manifestação. A fé é o blueprint pelo qual o subconsciente trabalha. E se você acredita na saúde, se a vê não como algo futuro, mas como fato presente, se a sente antes de vê-la, se é grato antes que ela se manifeste, então o subconsciente não tem escolha senão transformar essa fé em realidade, pois ele não segue suas palavras, não segue seus desejos, segue a imagem que você carregou com emoção, o pensamento que sentiu com convicção, a verdade que aceitou no silêncio de seu coração. As 3 horas são um símbolo para o tempo que a mente precisa para passar da identificação com a doença para a identificação com a saúde. E esse tempo não é linear, não é mensurável. É a distância entre a dúvida e a certeza, entre o medo e a confiança, entre a imagem antiga e a nova imagem. E quanto menor essa distância, quanto mais pura sua convicção, quanto mais total sua entrega, mais rápida é a manifestação da mudança, mais rápido o subconsciente responde. Mais rápido o corpo começa a se reorganizar, a se realinhar, a se recriar, de acordo com a imagem que você lhe deu, de acordo com a verdade que você lhe imprimiu, de acordo com a instrução que você lhe deu naquele momento precioso entre o sono e a vigília. Não se trata de persuadir o subconsciente, não se trata de forçá-lo, não se trata de manipulá-lo, se trata de permitir que ele faça o que faz por natureza: criar, curar, renovar. E o único bloqueio que existe é o bloqueio que você mesmo criou, por suas dúvidas, por seus medos, por sua identificação com a doença, pelas histórias que você se conta repetidamente, pelas imagens que você reproduz em sua mente. E se você remover esse bloqueio, não por luta, mas por aceitação silenciosa de uma nova verdade, então o subconsciente começa a fluir livremente, começa a cumprir sua função natural. Começa a levar o corpo de volta à perfeição da qual veio. E esse processo não é complicado, não é difícil, é simples, tão simples quanto respirar, tão natural quanto a batida de seu coração. Quando você desperta pela manhã e o primeiro pensamento que surge em sua mente é um pensamento de gratidão, um pensamento de harmonia, um pensamento de perfeição, então você estabeleceu a base para o dia inteiro. Você deu ao subconsciente a direção em que trabalhar. Você alinhou o campo vibracional de seu ser e tudo o que segue corresponderá a esse primeiro impulso, pois o subconsciente não conhece separação entre o momento do despertar e o resto do dia. Ele vê tudo como toma o primeiro pensamento como o pensamento dominante e começa a alinhar todas as circunstâncias, todos os sentimentos, todas as funções corporais a esse pensamento. E se esse pensamento for um pensamento de cura,
Então a cura começa, não amanhã, não na próxima semana, mas agora, nesse momento invisível primeiro, no nível da energia, no nível da inteligência, no nível das células, e depois, gradualmente visível, no corpo, no sentimento, na experiência. Murphy ensinou que a velocidade da cura não depende da gravidade da doença, mas da pureza da convicção, que uma pequena perturbação, acompanhada de uma crença profunda em doença, pode demorar mais para curar do que uma grande perturbação acompanhada de uma crença total em saúde, pois o subconsciente não reage à forma externa, reage à convicção interna, reage à imagem que você mantém, ao sentimento que você sente, à verdade que você aceita, e se essa verdade for pura, se for livre de dúvida, se for completa, então a resposta do subconsciente também é pura, também é completa, também é imediata. E a cura que segue não é um processo, mas uma revelação. Não um vir a ser, mas um reconhecimento. Não um adquirir, mas um lembrar. Nesse momento em que você ouve essas palavras, em que elas penetram em sua consciência, em que ecoam em seu interior, você já começou a entender o segredo, já começou a sentir a verdade, já começou a se lembrar de que o poder não está fora de você, mas em você, que a cura não é algo que você precisa buscar, mas algo que você precisa permitir, que a saúde não é algo que você precisa alcançar, mas algo que você precisa aceitar, e essa aceitação silenciosa, profunda, completa, é a chave que abre o portal para aquela força invisível que Murphy chamou de subconsciente, que outros chamam de inteligência divina, que outros ainda chamam de força vital. Mas o nome não importa. O que conta é o reconhecimento de que essa força está em você, que ela nunca dormiu, que sempre atuou, que só esperou por sua instrução clara, pura, convicta. As 3 horas que Murphy descreveu são o tempo que essa instrução precisa para se mover através de todas as camadas de seu ser, através da consciência, através do subconsciente, através do corpo, através das células, através da energia, até se manifestar como realidade visível. E esse tempo não é um tempo de esforço, não é um tempo de luta, mas um tempo de confiança, um tempo de entrega, um tempo de repouso, no qual você não tenta forçar a cura, mas simplesmente permite que ela aconteça, no qual você não tenta controlar o subconsciente, mas simplesmente permite que ele faça seu trabalho, no qual você não tenta entender o processo, mas simplesmente permite que ele se desdobre em sua própria velocidade, em sua própria maneira, de acordo com sua própria lei. Quando você desperta pela manhã, e em vez de se lançar imediatamente nos padrões antigos, em vez de se identificar imediatamente com os problemas, em vez de repetir imediatamente a história de ontem, se em vez disso você pausa por um momento, se você permanece nesse momento precioso entre o sono e a vigília, se você se permite estar nesse estado no qual a defesa racional ainda não está completamente erguida, no qual o subconsciente ainda está aberto, no qual a possibilidade ainda é pura, e se nesse momento você cria uma imagem de saúde, uma imagem tão viva que você a sente, que você a respira, que você a vive, ainda antes de ela se tornar visível no mundo exterior, então você deu o primeiro passo, o único passo que realmente conta, o passo que muda tudo, o passo que ativa o subconsciente, o passo que inicia a cura. Murphy disse que o subconsciente é como um servo, fiel, que nunca pergunta, nunca duvida, nunca julga, que simplesmente faz o que lhe é dito, e se você lhe diz, através de seus pensamentos, de seus sentimentos, de suas crenças, que você está doente, então ele executará essa instrução
trará o corpo em conformidade com essa crença, criará as circunstâncias que confirmam essa crença. E se você lhe diz que você está saudável, que você é inteiro, que você é perfeito, então ele também executará essa instrução, trará o corpo em conformidade com essa crença, criará as circunstâncias que confirmam essa crença, pois o subconsciente não conhece diferença entre o que você imagina e o que você vivencia. Aceita ambos como igualmente verdadeiros, igualmente reais, igualmente válidos. As 3 horas são o período em que essa transição ocorre, em que a imagem antiga se dissolve e a nova imagem se solidifica, em que a crença antiga perde seu poder e a nova crença ganha seu poder. E essa transição não é dramática, não é violenta, é silenciosa, é suave, é natural, como o dissolver da escuridão no primeiro luz da aurora, como o derretimento da neve na primavera, como o abrir de uma flor ao sol. E se você confia nesse processo, se entrega a ele, se permite que ele aconteça, sem tentar controlá-lo, sem tentar acelerá-lo, sem tentar entendê-lo, então ele acontecerá, em sua própria perfeição, em seu próprio tempo, que não é tempo, mas eternidade. Naquele momento do despertar reside todo o poder do universo, toda a inteligência da criação, toda a força da vida, esperando que você a reconheça, que você a aceite, que você a aplique. E essa aplicação não é complicada, não é mística, não é esotérica, é simples, é direta, é prática. Consiste em pensar um pensamento claro, um pensamento de saúde, um pensamento de perfeição, um pensamento de harmonia, e preencher esse pensamento com o sentimento de certeza, com o sentimento de que já é assim, com o sentimento de gratidão pelo que já é, e então soltar, confiar, permitir que o subconsciente faça seu trabalho, sem interferência, sem dúvida, sem medo. Murphy ensinou que o maior bloqueio para a cura não é a gravidade da doença, mas a força da dúvida, não a complexidade do problema, mas a complexidade do pensamento, não o poder das circunstâncias externas, mas o poder das crenças internas. E que se você remover esse bloqueio, se substituir a dúvida pela confiança, se substituir o medo pelo amor, se substituir a identificação com a doença pela identificação com a saúde, então nada pode deter a cura, nada pode atrasar a manifestação, nada pode ficar entre você e a perfeição, pois a perfeição é sua verdadeira natureza, a saúde é seu estado natural, a harmonia é a linguagem de seu ser. As 3 horas não são uma regra, não são um limite, não são uma garantia, são um símbolo para o fato de que se a convicção for pura, se a fé for total, se a entrega for completa, a manifestação é rápida, tão rápida que parece um milagre. Mas não é um milagre, é a lei natural da mente, a lei natural da vida, a lei natural da criação, que sempre atuou, que sempre atua, que sempre atuará, independentemente de você conhecê-la ou não, independentemente de você entendê-la ou não, independentemente de você acreditar nela ou não, mas se você a conhece, se você a entende, se você acredita nela, então pode aplicá-la conscientemente, pode usá-la de forma direcionada, pode empregá-la com maestria para moldar sua vida, para curar seu corpo, para criar sua realidade. Nesse momento do despertar, nesse momento sagrado em que você flutua entre 2 mundos, em que você não está completamente aqui nem lá, em que você é consciência pura, sem forma, sem história, sem limitação, nesse momento você tem a escolha. Você tem o poder, você tem a liberdade de escolher qual pensamento pensar, qual imagem manter, qual verdade aceitar, e essa escolha simples, silenciosa, interna, é a ação mais poderosa que você pode executar, mais poderosa que qualquer ação externa, mais poderosa que qualquer esforço, mais poderosa que qualquer método, pois essa escolha determina a instrução que
Você dá ao subconsciente, e essa instrução determina a realidade que você vivencia. Murphy sempre falava que o homem é o instrumento de sua própria cura, que ele não precisa esperar por algo fora de si, que não precisa esperar por um milagre, que não precisa esperar por uma permissão, mas que tem o poder aqui e agora, nesse momento, de começar a cura, não por meios externos, mas por mudança interna, pela mudança da imagem que tem de si mesmo, pela mudança da crença que carrega sobre si mesmo, pela mudança da verdade que aceita sobre sua vida e que essa mudança, se for profunda o suficiente, se for genuína o suficiente, se for pura o suficiente, tem um efeito imediato, um efeito que se mostra primeiro no invisível, na energia, na vibração, na inteligência, e depois, gradualmente, no visível, no corpo, no sentimento, na experiência. As 3 horas são o tempo que essa convicção precisa para se mover do nível do pensamento ao nível da célula, do nível da ideia ao nível da matéria, do nível da mente ao nível do corpo. E esse movimento não é arbitrário, não é aleatório, segue uma lei invisível, infalível, universal, que Murphy chamou de lei do subconsciente, a lei que diz que tudo o que você imprime com convicção em seu subconsciente deve se manifestar em sua realidade externa. Não talvez, não possivelmente, mas com certeza, com inevitabilidade, com precisão. Quando você desperta pela manhã e antes de fazer qualquer outra coisa, antes de ir ao banheiro, antes de checar seu telefone, antes de pensar no dia, se nesse primeiro momento você simplesmente pausa, se mantém os olhos ainda fechados ou os abre suavemente, e se nesse momento você cria uma imagem de si mesmo, uma imagem em que você é completamente saudável, em que cada célula de seu corpo está em harmonia, em que cada função de seu corpo é perfeita, em que você se sente vivo, energético, inteiro. E se você vê essa imagem não como fantasia, mas como verdade, não como desejo, mas como fato, não como futuro, mas como presente, e se você sente nisso, realmente sente a gratidão, a alegria, a certeza que vem com essa verdade, então nesse momento você abriu o portal, você deu a instrução, você plantou a semente e o subconsciente, em sua infinita fidelidade, recebeu essa instrução e começa imediatamente a executá-la. E o processo que segue é um processo de cura, não no futuro, mas agora, não em algum lugar lá fora, mas aqui em você, não como esperança, mas como certeza. As 3 horas são o símbolo para o fato de que a cura não precisa demorar muito, que ela não precisa ser complicada, que ela não precisa ser difícil, que ela é simples, que ela é natural, que ela é rápida, se a convicção for clara, se a fé for pura, se a entrega for total, e que o único atraso que existe é o atraso que você mesmo cria por sua dúvida, por seu medo, por sua identificação com a imagem antiga, por sua recusa em aceitar a nova imagem, por sua incapacidade de soltar e confiar, e que se você remover esse atraso, se dissolver esse bloqueio, se abandonar essa resistência, a cura acontece imediatamente, inevitavelmente, completamente. Murphy disse que o corpo é um espelho da mente, que ele não tem inteligência própria, mas apenas reflete a inteligência que lhe é dada pelo subconsciente, e que o subconsciente, por sua vez, apenas reflete as crenças que lhe foram impressas pela mente consciente, e que, portanto, a mudança do corpo começa com a mudança da mente, não o contrário, que você não pode esperar até que o corpo mude para acreditar, mas que precisa acreditar para que o corpo possa mudar, que você não pode esperar até que a cura seja visível para ser grato, mas que precisa ser grato para que a cura se torne visível, que você não pode esperar até que as circunstâncias mudem para aceitar, mas que precisa aceitar para que as circunstâncias possam mudar.
Nesse momento do despertar, nesse transição sagrada, nesse instante precioso que retorna todos os dias, reside todo o poder que você jamais precisará, toda a sabedoria que você jamais buscará, toda a cura que você jamais ansiará, esperando que você a reconheça, que você a adote, que você a viva, não como algo distante, não como algo difícil, não como algo especial, mas como algo natural, como algo simples, como algo que lhe pertence, que sempre lhe pertenceu, que nunca deixou de lhe pertencer, oculto apenas sob as camadas de ignorância, de medo, de dúvida que você acumulou ao longo de sua vida. E que você agora, nesse momento sagrado do despertar, pode descartar, simplesmente se lembrando, reconhecendo, aceitando que a verdade não está fora de você, mas em você, que a cura não vem de fora, mas de dentro, que a perfeição não é algo que você precisa alcançar, mas algo que você já é.